Eu começo essa conversa com duas citações. Eu vou já pedir para o Byron colocar na tela, por favor, um primeiro trecho coletado da obra Morte em Veneza, de Thomas Mann. É um livro do qual eu pretendo levantar alguns aspectos para justamente comentar e chegar, digamos, aos pontos que eu tenho em vista, de fato, desenvolver. Está ali, ó. Desde alguns anos, a cólera hindu havia demonstrado uma tendência a alastrar-se e emigrar. Originado dos pântanos quentes do delta do Ganges, aparecendo com o alento mefítico daquele exuberante, inútil mundo antediluviano e ilhas selvagens evitadas pelo homem, em cujos espessos bambuzais espreitava o tigre, a epidemia desencadeara-se em todo o Indostão. Pelo mar, chegara quase que ao mesmo tempo em vários portos mediterrâneos. Erguera sua cabeça em Toulon e Málaga, mostrara sua máscara muitas vezes em Palermo e Nápoles, e parece não mais querer retroceder de toda a Calábria. Esse é o primeiro trecho. Eu vou logo passar, Byron, por favor, para o segundo trecho, porque eles, de algum modo, se complementam. Em meados de março desse ano, o desse ano aqui é uma referência de 1900. O livro de 12, bem no início da narrativa, há uma informação dada pelo narrador de que os fatos narrados se passam em 1900 e pontinho. Portanto, tem um espaço aqui que vai, supostamente, né, de 1900 a 1912, o ano da publicação. Então, em meados de março deste ano, encontraram em Veneza, no mesmo dia, os terríveis embriões nos cadáveres esfalfados e negros de um tripulante de navio e de uma quitandeira. Os casos foram ocultados, mas depois de uma semana já havia 10, 20, 30 deles e em bairros diferentes. Mas o medo de prejuízos gerais, a consideração com a recente abertura da exposição de pintura nos jardins públicos, as enormes baixas que ameaçavam os hotéis, as lojas, toda a múltipla indústria turística nos casos de pânico e difamação, mostrava-se mais forte na cidade que o amor à verdade e o respeito a acordos internacionais, possibilitando às autoridades sustentarem tenazmente sua política de ocultar e negar. Fim da citação. Eu acho que ela é autoexplicativa, se nós quisermos aproximá-la do momento que estamos vivendo. Essa informação sobre a cólera que aparece em A Morte em Veneza refere mais particularmente, essa eu acho que é uma informação histórica, não é para atualizar, contextualizar a citação, refere mais particularmente à sexta pandemia de cólera registrada em várias regiões do mundo, desde a primeira metade do século XIX, e ela durou mais ou menos de 1900 até 1920, espalhou-se pela Europa, pela Ásia, pela África, exatamente como aparece ali no livro. Eu vou, então, já pedir, Byron, a terceira inserção, que é uma inserção que traz algumas informações desse caráter algo contextual a respeito da cólera, não é? A cólera ela é originária da Ásia, mais precisamente da Índia e de Bangladesh. Ela começa em 1817, uma doença infecto-contagiosa. A sua chegada no Brasil foi em 1885, e no final do século passado, 1991, ainda houve um surto de cólera no Brasil vindo do Peru e que fez vítimas na Amazônia. Durante um século, desde que começou em 1817, 1820, até 1930, portanto, para além do período retratado na obra de Thomas Mann, a cólera foi muito mortal. Essa ocorrência aí de 1900 e quebrados, que aparece no livro, matou 800 mil pessoas. E ela só foi razoavelmente controlada com a descoberta da penicilina a partir dos anos 30 e a subsequente utilização da própria penicilina nos tratamentos de feridos de guerra, o que introduziu a era moderna dos antibióticos e, com isso, se venceu, por assim dizer, ou se controlou, por assim dizer,
a letalidade, em números pelo menos imensos, da cólera. Mas ela continua sendo uma doença mortal, ela atinge principalmente populações que não são, que estão muito expostas à falta de tratamento básico, não é? Ela se transmite muito facilmente pela água e tudo mais. Nos trechos que eu separei, que nós reproduzimos, o que aparece? Primeiro, o tratamento irresponsável das epidemias e pandemias, o logro do lucro fácil, a omissão e permissividade das autoridades públicas, tudo isso que é uma pontinha assim, de uma certa denúncia social que está posta ali. Mas o elemento marcante da presença da cólera num livro como A Morte em Veneza é um elemento que também é marcante, no meu entendimento, em momentos como esse que nós estamos vivendo. Em momentos em que, de repente, somos assolados por um mal que vem de fora e que, de algum modo, atinge a nós todos. E que está além de nossas forças, controlado. Então, as epidemias colocam, nesse sentido, para quem as experimenta, uma experiência temporal muito particular. No tempo do dia a dia, no tempo contado de dentro de casa, no tempo da doença, no tempo que nos resta, é o tempo do que gostamos e também do que odiamos. Logo, nós estamos diante de uma conjunção de tempo e de espaço. Vivemos o mesmo tempo, que é o tempo da pandemia, em diferentes lugares. É como se uma força externa inaudita chegasse e varresse aquela sensação de linearidade temporal que organiza a nossa vida. O filósofo Slavoj Žižek, entre as dezenas de escritores e cientistas, de pensadores que têm falado sobre o fenômeno que nós estamos vivendo, afirmou há algumas semanas que o que estamos passando agora é um caso da vida real do que estávamos acostumados a ver nas distopias de Hollywood. Não é um apocalipse no sentido usual da destruição total do nosso mundo, porque o fim do mundo, na verdade, nunca representa literalmente o fim do mundo, mas o fim do mundo como o entendemos até agora. Há nisso esta ideia de ruptura temporal. Como observa o professor Fernando Rearte, da Universidade de Atlanta, cresce a sensação de que estamos cercados por um novo tipo, digamos assim, de realismo. O cotidiano, o novo normal, que é uma expressão que de repente passou a ser corrente, uma espécie de crônica de um presente narrado na chave do futuro. Ler Aldous Huxley ou George Orwell hoje talvez sirva para identificar se o que foi antecipado, de fato, já aconteceu. Então, eu gostaria de retomar justamente o texto do Thomas Mann, A Morte em Veneza, nestas chaves da inversão do tempo. Vamos lembrar um pouco do que trata o livro, não é? A história, que é mais ou menos conhecida, a história de um escritor de meia-idade chamado Gustav von Aschenbach, um autor consagrado, cuja obra é conhecida justamente pela disciplina, pela perfeição formal. Esse sujeito, um dia passeando em Munique, encontra um tipo estranho, né? Vê esse tipo na via pública, ele fica algo abalado e decide romper com a sua rotina e partir para uma viagem. Algumas intercorrências e tal, mas essa viagem ele chega a Veneza, se estabelece numa estação de férias, e aí ele vai se apaixonar, Gustav Aschenbach, por um jovem chamado Tásio, um jovem eslavo extremamente atraente, que o protagonista entrevê entre familiares e amigos na mesma estação de férias em que se instala. Tásio, descrito com a perfeição da beleza, traz em si algo das paixões proibidas, aquela coisa assim que fascina, ameaça, a começar por sua pele marmórea, que inspira uma lembrança daquele arrebatamento romântico enfermiço. E Aschenbach, ao comparar-se com o jovem,
e com essa doce juventude que o enfeitiça, curiosamente acorda a consciência do seu corpo envelhecido, num rito tragicômico. Ele, que é o escritor impoluto, não é, que tem uma biografia não só de seriedade, mas de dedicação à sua função, à sua figura pública, ele passa a frequentar o barbeiro para pintar o cabelo e tentar disfarçar a aparência de velho. Nesse enredo, as cenas da peste sintetizam de fato a ironia trágica que move a morte em Veneza. A Veneza, bela, lendária Veneza, transforma-se também em cenário de medo, num espaço de insegurança. A irresponsabilidade das autoridades tem aqui, evidentemente, que uma ponta de denúncia social, mas o que o livro traz realmente, do que ele trata de fato, é da peste emocional do caráter, de uma espécie de doença da alma. É interessante como que essa questão está bastante bem indiciada, figurada no transcurso da história. Não é? É uma espécie assim de figuração de decadência e de morte, não é? Uma espécie de fantasmagoria barroca, mesmo, que vai se repetindo na obra e vai se reforçando internamente. A começar pela própria figura do estranho, que o Asenbach visualiza em Munique, ainda lá no seu ambiente de trabalho e tudo mais, quando ele decide viajar. É uma figura que, sugestivamente, ele enxerga próximo ao cemitério. E ele fica muito impressionado, fica muito desconcertado com essa visão. E essa visão lhe traz uma espécie assim de revelação. Logo adiante, ele vai encontrar uma outra figura, algo estranha e reveladora, uma espécie de dandy que está imiscuído num grupo de jovens no navio no qual o Asenbach viaja para Veneza. E essa figura ele logo identifica como um falso jovem. Ele faz uma frase assim: era velho, não havia dúvida. Rugas rodeavam seus olhos e sua boca. Isso meio que indicia este comportamento que o próprio Asenbach vai reproduzir um pouco adiante na narrativa. Na chegada em Veneza, o gondoleiro clandestino, seu barco preto antigo, uma espécie de caronte que vai lhe levar da chegada do porto até a estação de férias. Isso dá uma sensação de medo no início, mas depois, durante a condução, parece que a personagem é tomada assim por uma espécie de paz e de abandono. Já instalado depois na estação de férias, o cantor Trickster, que vai reaparecer depois no cenário de Veneza, primeiro embevecendo o público nas suas apresentações noturnas do restaurante, mas depois, quando ele é encontrado fora daquele ambiente pelo protagonista, é uma figura algo assustadora, andrajosa, também misteriosa. Tudo isso também parece estar resumido na questão da descrição espacial. Não é? Tem uma passagem em que o narrador nos informa que o silêncio da cidade era singular. Ele fala do silêncio singular da cidade aquosa, que parecia receber suavemente essas vozes, desencarná-las, espalhá-las pelas águas. Esse duplo de fascínio e de ameaça que está colocado também nesse espaço e que faz esse espaço justamente este ambiente, um ambiente de fascínio e de ameaça. Isso todo o tempo parece que está acontecendo nas incursões do protagonista. Voltemos então à questão do tempo, mais propriamente as formas do tempo, tais como aparecem em A Morte em Veneza. Pensar um pouquinho essa questão da estrutura da temporalidade na obra. Primeiro, é preciso prestar atenção
nas mudanças pelas quais passa o Gustav Eisenbach. E observar que não se trata de mudanças superficiais e que elas percorrem uma espécie de dupla negação. Por um lado, há evidentemente que a negação da disciplina no amor, ou seja, essa visão amorosa do protagonista, né, num apelo homoerótico, é evidentemente que ela consome, né, que ela anarquiza aquele princípio de disciplina com o qual, princípio, esta personagem, Eisenbach, nos é apresentada quando a obra começa. Então, isto por um lado. Por outro lado, a negação do amor como um em si absoluto, no alvo de renascer como um outro, que somente pode ser, porém, como uma máscara jovem. E isto supõe exatamente o deslocamento do que era disciplina no início para se transformar-se no outro, imaginado como beleza e imaginado miticamente. E, nesse sentido, cresce a força da imagem. A imagem do jovem, com sua beleza algo clássica, muito bem proporcionada, com a sua pele marmórea, mas também a imagem do rosto encoberto por uma camada de pó derretida pelo suor, diferente da rigidez inicial, a diferença desse sujeito que anda algo malemolente e absolutamente fixado na figura do seu amado, com o qual ele não vai falar em nenhum momento, com o qual ele não vai ter um contato físico em nenhum momento. Mas isso também é completamente contraditório, aquela figura sempre tensa, da mão fechada, do sujeito que está sempre escrevendo, do corpo que recebia jatos de água fria às 5 horas da manhã. Porque é esta informação que nós temos sobre a rotina do Eisenbach, exatamente na sua condição de escritor premiado, respeitado, reconhecido na sua sociedade de origem. É como se toda essa, digamos assim, toda esta camada rochosa deixada para trás de Munique, de repente se desmanchasse num elemento aquoso pelas vielas de Veneza. Eu vou pedir para o Bain a próxima citação, que justamente fala nesta Veneza aquosa e que exemplifica bem essa situação. Pelas ruas onde circulava ocultamente a morte repugnante, e o monstruoso lhe parecia prometedor e nula lei moral, parecia-lhe em sua circulação, às vezes, que fuga e morte pudessem afastar toda a importuna vida ao redor, que pudesse ficar sozinho com o belo da ilha. Esse passa a ser o ideal, realmente, do protagonista. Eisenbach, como um artista de assumidos valores da moral burguesa, ou mais propriamente da moral burguesa alemã, e pensemos aqui em Max Weber e a ética protestante, o modelo ascético, a afirmação do capitalismo, da burocracia, o Estado racional, este sujeito que estabeleceu sua dura rotina de trabalho, que tomava ducha fria às 5 horas da manhã para cumpri-la, também tem consciência ao reconhecer a força de uma outra lei de ordem natural, ao aquecer o cansaço físico que o leva a querer e precisar viajar, que o leva a decidir abandonar Munique. A trajetória desse protagonista assinala o quanto ele sucumbe ao amor por Tadzio, claro. Porém, é trajetória definida por uma imaginação mítica. A criatura que, encarnando o destino trágico, se torna vítima de seu próprio poder criador.
a criatura que, encarnando o destino trágico, torna-se vítima de seu próprio poder criador. De formas que, pela imaginação exacerbada projetada sobre o outro e pela assumida pintura de máscaras rejuvenescedoras, este herói justamente sucumbe. Mas é preciso sublinhar que Eisenbach estabelece suas leis. Conhece quando estas mesmas leis, que vêm do excesso de disciplina, saem do seu controle, o que é manifesto pelo seu cansaço, pelo seu fastio, e inventa, no lugar dessa lei, dessa ordem, uma outra que é mais forte e que até é algo religiosa, na qual o próprio corpo, antes de ser um signo de cansaço, de decadência e de fraqueza, aspira a tornar-se divino, encarnando-se no outro. Divino na medida em que simboliza a autonomia da arte, a manifestação, digamos assim, de um ideal de beleza na cópula do corpo e do espírito. Nesta fusão do material decadente com o imaterial que se coloca neste lugar como redenção. E temos aqui, evidentemente, uma manifestação que é uma manifestação trágica. A gente pode pensar numa passagem do Lukács, lá de A Alma e as Formas, que trata do trágico exatamente nesses termos. Vou pedir para o Byron colocar aí a passagem do Lukács, que eu leio aqui. Ele diz assim: trágico é quando não há mais sentido em distinguir entre o doce e o amargo, a saúde e a doença, o perigo e a salvação, a morte e a vida. Quando o que destrói a vida se torna algo tão inevitável quanto o que é indiscutivelmente bom e útil. Curioso porque o Thomas Mann publica esse seu texto, A Morte em Veneza, quase na mesma época que o Lukács publica A Alma e as Formas, e esse texto, A Alma e as Formas, o próprio Thomas Mann depois vai tomar como uma espécie de referência numa discussão que se estabelece, na qual ele entra e, inclusive, participa muito fortemente contra o seu irmão, Heinrich Mann, defendendo uma posição sobre a obra de arte, que é a posição que está explícita aqui, justamente, em A Morte em Veneza. Mas, para ficar no livro, a fraqueza de Eisenbach não está na decadência biológica, está, isto sim, em sua orientação temporal. Se não, vejamos, ele, o protagonista, Eisenbach, quando começa a narrativa, se apresenta como uma personagem cuja ação está voltada para o futuro. É a questão da obra de arte sempre por fazer, do dia longo de trabalho que começa bem cedo, da agenda que é completa, dos compromissos que ele precisa cumprir. Na medida em que a ação se desenvolve, o tempo o leva à colônia de férias e a se render ao encontro com o jovem belo, Tadzio. E, a partir daí, a viver numa atenção de presença visual do corpo do jovem e na satisfação plena de estar em Veneza. Este é o presente. Faz uma espécie de parêntese naquela armação firme da agenda do futuro. É como se ele mergulhasse nesse presente e quisesse mesmo apagar todo mundo em volta para ficar imerso nessa situação, não é? Algo, digamos assim, de enlevo que ele experimenta, que ele vive.
Ao final, volta-se completamente para o passado, imaginando no rapaz uma divindade clássica e, sobretudo, tentando rejuvenescer, encontrar uma espécie assim de mocidade perdida. Nós temos, então, nesse tópico final, digamos assim, como uma espécie de ponto de chegada da narrativa, a situação do trágico e do decaído. Quer dizer, o herói, ao se movimentar, ao decidir se deslocar no espaço, fazer a viagem, ele, como se estivesse no futuro, viesse para o presente e retrocedesse, como se uma força estranha, como se uma corrente marinha mesmo, aquosa, para ficar com a figura de Veneza, em sentido contrário, o levasse exatamente ao sentido oposto ao desejado. Mas aqui é preciso perceber um detalhe muito importante, que é o detalhe de que essa corrente, que agora lhe aparece em sentido contrário, e diante da qual ele vai consumir, enfim, a sua vida, não vai ter o desejo satisfeito de chegar ao amado, esta corrente fora justamente criada por ele. E esse é um dado interessante, porque isso também distingue o trágico, no sentido clássico e aristotélico mesmo do termo, desse trágico vivenciado pelo Eisenbach aqui em A Morte em Veneza. Justamente porque não se trata do destino prévio, deste herói que sucumbe a esse destino prévio, como o herói clássico, como o herói trágico. Mas, em última instância, se trata das aporias, das irresoluções do romance. Este herói vai justamente se colocar nesse seu destino trágico como um exemplo bem acabado do herói problemático, daquele que traça a sua própria caminhada e se vê presa desta caminhada. Então, a questão de criar o próprio tempo, a tensão que isso provoca para estabelecer este jogo, algo dialógico de estratos temporais no conjunto da narrativa. Então, assim, para colocar em termos rápidos, né, eu busquei esse levantamento de alguns aspectos da expressão temporal em A Morte em Veneza e gostaria, já agora aqui para caminhar o termo da minha exposição, de retomar essa questão do tempo a partir daquela visão que a gente encontra, de um modo, eu diria, clássico, né? Aquela fórmula, algo clássica, que está no tempo e narrativa do Paul Ricoeur, não é? Aquele princípio do Paul Ricoeur de que contamos histórias porque, finalmente, as vidas humanas têm necessidade e merecem ser contadas. Ou seja, a narrativa como uma espécie de organizadora do tempo, as formas de narrativa como espécies quase de domesticadoras do tempo. Eu retomo essa lembrança ao Paul Ricoeur, nesse contexto aqui de discussão sobre A Morte em Veneza, para lembrar uma passagem que está no final da obra do Ricoeur, lá nas conclusões, no final do 3º volume, quando o Ricoeur fala na tensão entre as possibilidades da narrativa em dar forma ao tempo, em organizar o tempo, em transformar o tempo em tempo humano, como ele mesmo diz, as fronteiras da narrativa a fazer isso, quando ela se vê diante da inescrutabilidade do tempo. Como se chegasse um ponto em que nem a narrativa dá conta, digamos assim, do mistério do tempo. Este é o ponto em que o Ricoeur faz uma afirmação em que ele lembra o próprio Walter Benjamin,
Diz o Riquet textualmente: com Walter Benjamin deploramos a mutação mortal que seria a passagem da humanidade a um estádio em que ninguém teria mais uma experiência a comunicar a ninguém. Responder à inescrutabilidade do tempo significa ir além da capacidade que a narrativa tem de refigurar o tempo para falar dos limites mesmos da refiguração temporal pela narrativa. Essa admissão dos limites da narrativa ante a imposição do mistério do tempo, por outro lado, e o próprio Riquet salienta isso, não significa chancelar o obscurantismo. O mistério do tempo não equivale a uma interdição que recaia sobre a linguagem. Ele antes provoca a exigência de pensar mais e de dizer mais. E vencer o curso dos limites religiosos, éticos e políticos através da imposição de que o imaginário não tolera censura. Arranhar as fronteiras da circulação dos sentidos no tempo e no espaço com a exploração de uma outra fronteira, a dos confins entre a fábula e o mito. E aqui, talvez seja oportuno lembrar a sugestão das teorias do Walter Benjamin sobre a filosofia da história, que é aquele princípio de resgatar o passado do seu esquecimento através da história de um modo inclusivo e de um modo redentor, no sentido de escrever uma história que seja descontinuada, como, digamos assim, contar uma tradição esburacada, não é? Dizer da ruptura, da queda, do salto. Se aqui, junto com Benjamin, de certo modo, fazem as sugestões do Paul Ricoeur, disséssemos que a tarefa do escritor também é a tarefa de mais do que simplesmente relembrar os acontecimentos, subtraí-los às contingências do tempo e, a partir das runas encontradas no presente, ir ao encontro das ruínas do passado. Daí a força das alegorias, das testemunhas, dos choques, dos arquivos, das passagens, para ficar no vocabulário de Walter Benjamin. Em que medida a morte em Veneza, ou em que medida em A Morte em Veneza, não se experimenta, por um lado, o enfeitiçamento de um tempo tornado incomensurável pela perda de seus pontos de referência e de suas medidas? E, por outro lado, pelo rebaixamento do herói, por suas escolhas trágicas, que, como no conjunto da obra de Thomas Mann, oferecem, através da arte, os traços de uma iniciação de ressonância a algo mística, mítica, ou, se quisermos mesmo, cabalística. A narrativa não teme se apropriar da substância desses arcaísmos e desses hermetismos, e buscar, nesta apropriação, conferir-lhes uma transcrição ainda narrativa. Os tempos de pandemia nos chamam para pensarmos a vida toda em outras chaves de compreensão e experiência. Será preciso aprender um pouco com Eisenbach, quem sabe, mas também beber muito daquela aparente alienação de Sétimos. Estou pensando no personagem de Virginia Woolf, lá de Miss Dalloway. Sétimos que vive o espectro bipolar, as depressões recorrentes, a ciclotimia, as manias francas. Aliás, uma projeção autoral de Virginia Woolf. E por falar em Miss Dalloway, falamos da vivência do tempo, do dia marcado pelas batidas no Big Bang, o curso do tempo que se distancia do objetivo, o curso do tempo que se relaciona com as vivências, como algo que
invadem a experiência como algo que, de repente, nos deixam perdidos da atenção do que estávamos fazendo. No curso de que presente, passado e futuro se misturam continuamente. E estou, claro, referindo àquela ideia do fluxo de consciência e da sua riqueza das misturas de tempo e de significados. Sétimos, pela sabedoria de Virginia Woolf. Sétimos, cuja existência é a própria pandemia encarnada em uma mente perturbada. Sétimos, sabe escutar. Talvez até melhor orientado. E o Eisenbach, de Thomas Mann. Porque entre o barulho da vida, entre o ruído dos carros, entre as tantas conversas paralelas, ele sabe ouvir a ode imortal do tempo. É isso. Então, fico agradecido pelas atenções. Daqui a pouco a gente pode retornar e conversar um pouco mais. Nesses tempos estranhos que vivemos, é bastante difícil pensar em escrever um texto que não seja dentro das coisas que eu ando querendo estudar agora. E eu optei por não escrever texto, não fazer exercício teórico, não usar citações. Acho que o que eu poderia dizer, quase que em síntese, seria macunaimicamente, ai, que preguiça. E, ao mesmo tempo, essa preguiça de tudo não me impediu de ceder a esse pedido do Byron, de fazer uma espécie de relato das minhas vivências, quando eu disse que não estava com muita disposição para fazer um texto acadêmico, efetivamente, e foi incentivada, então, a fazer algum relato de experiências, que me dá até vontade de rezar, né? Nossa Senhora, me dê paciência para esses mares, para esta vida. Me dê paciência para que eu não caia, para que eu não pare nessa existência tão mal cumprida, tão mais comprida do que a restinga de Marambaia. Eu disse que não ia citar, mas, obviamente, na minha bandeira já não é exatamente citação. Esse exercício de recordação, na verdade, a gente sabe que não adianta querer lembrar, né? Já aprendemos com o Proust que aquilo que vem da memória voluntária, na verdade, não é exatamente o passado. Mas é só disso que eu sou capaz. E eu procurei pensar em alguns momentos para contar para vocês, como um relato mesmo de vivência, que talvez pudesse fazer algum sentido para pensar esses tempos tão estranhos que vivemos. E um primeiro momento de que eu nunca me esqueci, nunca pude me esquecer, foi ao entrar na universidade, em março de 79, para poder ser contratada, eu precisei providenciar um atestado de antecedentes políticos sociais. Naquela época, isso era um documento fundamental para poder ser contratado num serviço público. E vejam que corremos certos riscos de precisarmos desse tipo de atestado de novo. Me lembro do medo que eu senti por não saber se eu teria algum antecedente registrado, se eu teria sido investigado em algum momento.
na minha vida pregressa. Aparentemente não tinha nada, consegui o atestado. E essa mesma sensação de medo que me ocupou, que se me impunha presente, se multiplicou em vários outros momentos. Um deles foi logo no início da minha atividade como docente. Naquele momento eu dava aulas de português no básico, ou seja, eu tinha alunos de todos os cursos da UFSC, né? Engenharia, computação, medicina, enfim. E logo no início das minhas atividades, eu estava comentando um texto em aula, não me lembro exatamente que texto foi esse, mas certamente era um texto que tinha algum conteúdo social. Nós estávamos em 79, já havia alguma abertura, e num certo momento a porta da sala de aula se abre e entra um rapaz todo verde, né, uniformizado, devidamente uniformizado, com a farda militar. O susto foi tão grande e até hoje acho que eu posso sentir o fôlego faltar, o coração ficar acelerado, as pernas tremerem, o estômago se contrair, mas havia que transparecer frieza e controle, ou fazer cara de paisagem, como se diz hoje. Um pouco como falar em público, né? É preciso exercer o controle. E essa sensação desse medo, esse medo tão entranhado, claro que objetivamente ela se desmanchou ali, no momento em que o rapaz se apresentou como um aluno, que estava chegando atrasado, era um aluno matriculado naquela turma, mas essa impressão de que eu poderia ser, a qualquer momento, atacada, a qualquer momento poderia ter que responder pelo que eu estava falando, se não me intimidava no sentido de me impedir de falar o que eu achava adequado, de não censurar os textos que eu ia utilizar, mas essa censura subliminar estava sempre presente e, de algum modo, acompanhou boa parte da minha experiência. E que me volta hoje muito claramente à memória. Claro que eu vinha em 79, eu já vinha de 10 anos de magistério na escola fundamental, em que se misturavam a alegria de trabalhar numa escola muito diferenciada, uma escola experimental. Era uma escola particular, porque as chamadas escolas experimentais públicas foram fechadas depois de 64, mas a nossa escola, chamada Escola Gabriela Mistral, um nome sugestivo também, pôde se manter durante vários anos, e foi uma experiência muito importante. Eu aprendi muitíssimo, tanto com os alunos quanto com os colegas. Para vocês terem uma noção da diferença do tipo de aluno, não me esqueço de um aluno de 11 anos, pequenininho, que chega um dia na sala de aula, isso, sei lá, por volta de 69, 68, 69, 70, quando muito, chega e me diz: olha, professora, lê esse livro aqui, que eu gostei muito. E era um livro que o pai tinha dado para ele, e era nada menos que o Laranja Mecânica, um menino de 11 anos. Então, esse era um pouco o teor desses alunos e do tipo de experiência que foi possível obter lá. E eu não tenho dúvida de dizer que essa experiência de uma escola experimental, de saber se construindo nessa vivência conjunta, na leitura, sem subestimar a capacidade de aprendizado, inclusive das crianças e dos jovens, de algum modo moldou toda a minha experiência docente, tudo aquilo que
eu fiz no restante da minha vida. Nos meus primeiros tempos na UFSC, claro, eu era paulista, mas um dos elementos que me enturmaram, digamos, no departamento foram alguns informes, né, de que eu deveria tomar cuidado com determinada pessoa, determinado colega, porque ele era um delator. E protegido por uma professora mais antiga, que detinha poder no departamento, e que teria sido alguém que incendiou livros em praça pública nos anos 60. Ou seja, esse jogo entre o momento de liberalização, né, 79, ano da anistia, mas, ao mesmo tempo, o temor interiorizado, internalizado, e essas presenças muito ameaçadoras estavam ali. Claro que isso não impediu que o movimento docente acontecesse, e eu pude participar desse início. A primeira greve a gente nunca esquece, com todas as dificuldades, com todos os medos, aquela greve de 1980, com toda a ameaça de repressão, a adrenalina sempre a mil, assim como a gente também não esquece das primeiras relações, de como eu pude atuar no departamento, na área de literatura, porque era alguém que fazia mestrado na linguística, isso por uma outra história que num outro momento eu conto, mas que participava de tudo da literatura. Então, alguns colegas, a professora Zaide, especialmente, e a professora Marilena Regis, de quem eu tinha sido aluna numa disciplina de teoria do poema, me abriram as portas da literatura, me oferecer uma disciplina de literatura brasileira 1, que teria que ser ministrada no sábado às 7h30 da manhã. Foi assim que eu consegui, então, no departamento, sair do português básico e poder me integrar às turmas de literatura. E aí, claro, o grande amigo, Dom Raulito, o Príncipe Antelo, que conheci em 81 e que foi fundamental para me dar a força que eu precisava para sair para o doutoramento. Tanto a força intelectual quanto a força prática mesmo, no sentido de poder assumir parte das minhas aulas para que eu pudesse me afastar. Esse momento de ir para o doutoramento já também condicionou foi condicionado, melhor dizendo, por uma perspectiva, digamos, institucional, que, à época, acho que eu não me dava conta de que eu tinha. E foi a escolha de trabalhar com poesia. Eu gostava de poesia, gostava também de prosa, gostava muito de ler romances, mas eu escolhi trabalhar com poesia porque poucos colegas trabalhavam. Então, foi uma decisão também com uma cerca institucional. E me levou a construir o aprendizado da pesquisa. Fui para São Paulo, fiquei 4 anos convivendo simultaneamente com o desenvolvimento do trabalho de doutorado, com os novos amigos daqui e de lá, e, ao mesmo tempo, vivendo toda aquela passagem pelo movimento das diretas já, em que a Folha de São Paulo dizia use amarelo pelas diretas, tá? Tal como agora, o amarelo pela democracia. A diferença é que agora a Folha de São Paulo estampa a linha amarela no sentido horizontal, no alto da primeira página no domingo, enquanto naquela época era uma linha vertical amarela que ocupava toda a primeira página. Os grandes
as grandes manifestações, as diretas, pude participar daquele encontro no Anhangabaú, lembro que fui sozinha, inclusive, mas havia quase 1 milhão de pessoas. Mas sabemos também que, apesar de todos esses movimentos, não tivemos as diretas. Tivemos as eleições indiretas, embora tivéssemos conseguido, mesmo com as indiretas, sair da ditadura, ou daquela ditadura militar. O retorno a Florianópolis, depois desses 4 anos em São Paulo, voltei em 87 para cá, acabou me conduzindo, com o doutoramento, à atuação na pós-graduação. O ano que eu comecei a atuar na pós-graduação, 89, eu ainda não tinha defendido o doutorado, defendi em 90. Também foi o mesmo ano da primeira eleição presidencial, desde em que eu podia votar para presidente. Eu nunca tinha podido votar para presidente. E essa emoção de mudança, ou a expectativa de mudança para melhor, vem nos acompanhando e, ao mesmo tempo, nos frustrando enormemente ao longo desses anos todos, com os avanços e recuos, avanços e recuos. A pós-graduação me permitiu uma reflexão também institucional importante. Eu tive a alegria de assumir a coordenação da pós num momento muito tenso, de uma crise institucional grande no programa, e de poder ter liderado a reestruturação desse programa e criado a área de teoria literária na nossa pós-graduação, que até então era uma pós-graduação só de literatura brasileira. E foi exatamente enfrentar esse trabalho administrativo e passar a encará-lo não apenas como uma questão burocrática que se opõe à pesquisa, mas de encarar o trabalho administrativo como uma ocupação de espaços de poder. Na medida em que nós não queremos, ou que nós defendemos a liberdade do trabalho, nós defendemos a meritocracia, enfim, uma série de questões importantes para a liberdade, para a flexibilidade do trabalho intelectual, é preciso que nós que tenhamos nos cargos que conduzem esses espaços de trabalho, os cargos de poder institucional, que tenham pessoas que garantam esses trabalhos. E eu assumi fazer isso muito de um modo, eu poderia dizer até bastante egoísta, não exatamente altruísta, na medida em que eu queria garantir o meu espaço de trabalho de pós-graduação. E aí foi nesse sentido que eu entrei nessa vida administrativa. E pudemos fazer uma série de mudanças, algumas que vieram até pouco tempo. Eu destaco, uma que eu sempre achei uma medida extremamente importante, o processo de seleção que nós passamos a ter, então, a partir de 1990, que foi a seleção por orientador, exatamente por permitir que cada um dessas escolhas, do orientador para o orientando, do orientando para o orientador, fosse pautada ação de trabalho, fosse pautada no mérito do projeto, e sem, propriamente, que um interferisse na seleção do outro. É um processo que já no ano passado foi abandonado, ou parcialmente abandonado, como consequência disso que eu entendo com o também, que é uma extrema judicialização da nossa vida, em que temos o Ministério Público, por exemplo, querendo definir como é que se faz a pós-graduação.
Também foi bastante importante nessa minha vivência institucional ter atuado já nos anos 90 na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, como na época era a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tinha 2 diretorias e eu cuidava da pós-graduação. Foi nesse mesmo período que eu fiz o concurso para titular, embora eu achasse que eu ainda não estava no ponto para fazer o concurso, tinha um doutorado relativamente recente, mas eu era a única que tinha doutorado na área de teoria literária, na medida em que que era a nossa, digamos, coordenadora não oficial da área de teoria literária na época, a professora Eda Arzua, grande amiga Eda Arzua, ia se aposentar e não achava ético, digamos, fazer o concurso e se aposentar em seguida. E não quis fazer o concurso, aquele concurso era do IFP, eu não quis fazer, e, de um certo modo, me provocou e me instou a realizá-lo. Eu fiz. Mas dessa atuação na pré-relação, foi também eu destaco não só o aprendizado, mas uma mudança de olhar em relação a nós mesmos, enquanto área, e a própria universidade. E de perceber que, muitas vezes, nós não sabíamos pedir, nós não sabíamos trabalhar em grupos, e eu aprendi vários caminhos institucionais nesse sentido, observando as outras áreas, observando como é que as coisas funcionavam e como é que nós, área de humanas, de um modo geral, atuávamos. E foi graças a esse aprendizado que eu criei as condições para poder formular o NELIC. E formular o que foi o meu primeiro projeto apresentado para o CNPq, que é o Projeto Poéticas Contemporâneas, que tem esse nome até hoje, com algumas variações, que exatamente foi um projeto que não era de uma pesquisa só individual, mas um projeto que envolvia os alunos na época de iniciação científica e de mestrado. Nós não tínhamos doutorado ainda, e o CNPq, naquele momento, tinha ainda uma modalidade de bolsa de pesquisador que chamava Bolsa para Projeto Integrado, e que era, digamos, um pacote que tinha a bolsa do orientador e a dos alunos, e as bolsas de iniciação científica. E isso me permitiu começar o NELIC com 3 bolsistas de iniciação científica, além de 2 bolsistas que eu aí concorri no PIBIC, que é o programa que existe até hoje, institucional. Bons tempos aqui, né? E isso nos permitiu institucionalizar o NELIC, né? Criar uma espécie de regulamento, nos agrupar, e foi um momento muito, muito interessante, esse momento inicial, em 96, que, de algum modo, a criação do NELIC, com a liderança minha e do Raul, também foi para e passo com a nossa atuação na Abralic, na medida que, em 96, o Raul foi eleito presidente da Abralic e eu tive a honra de ser a vice nesse projeto. Então, nós podíamos, ao mesmo tempo, ter uma atuação nacional forte, além dos vínculos internacionais, e dentro da instituição também poder criar um espaço de interlocução, um espaço de pesquisa, um espaço que pudesse juntar, começar a construir um acervo, um arquivo, no caso, o trabalho com as revistas nos permitia isso, e embora a gente tivesse condições materiais muito acanhadas, nós dividimos uma sala entre todos nós, né? Raul, eu, os bolsistas e alguns outros colegas, a Ana Luísa participou do NELIC desta sala por alguns anos, e
E foi um momento extremamente rico para nós e para os alunos que passaram a viver essa nova condição institucional de estar num grupo de pesquisa. E eu me lembro sempre de uma frase de meio jocosa, de um colega lá de São Paulo, que dizia: enquanto a gente está no doutorado, a gente abre o livro, depois a gente abre o mapa-mundi. E, na verdade, de certo modo, foi isso que aconteceu. Né? Também nessa década de 90, foi quando estabelecemos algumas, do ponto de vista institucional, não estou falando de relações só pessoais, estou falando de relações institucionais, e nós pudemos participar do projeto Alfa, liderado pela professora Luz Rodrigues. No início do projeto, a Luz hoje está aqui conosco, mas no início do projeto, que era coordenado por ela, o projeto da União Europeia, a Luz estava ainda em Lovaina, mas depois, logo em seguida, foi para Leiden e abriu toda uma nossa relação com a Universidade de Leiden, que é uma relação que foi institucionalizada, com convênios e bolsas, e que foi muito ativa até o ano passado. Né? Isso também abriu o espaço institucional para o convênio com a Universidade de Sevilha, coordenado pelo Raul, que também permitiu que orientandos nossos fizessem sanduíche lá, que a professora Suzana fizesse o seu primeiro pós-doc lá. Enfim, todo um outro campo de relações institucionais e, obviamente, de afinidades intelectuais que foram se armando e se ampliando. E, mais recentemente, essa experiência passada nos auxiliou também na atuação no convênio com a Universidade de Mendoza. Também na década de 90, eu destacaria a criação do doutorado no nosso programa de literatura, do projeto de criação, nós participamos ativamente, Raul e eu, e foi essa criação do doutorado que também permitiu ao nosso programa dar outros voos e chegar ao que é hoje. E, obviamente, esse duplo movimento de pesquisa, tendo me tornado pesquisadora de CNPq nos anos 90, de ascender nesse trabalho, e me levar também, na relação com Leiden, a poder exercer a cátedra, que naquele semestre eu dividi com o Raul, e tive uma experiência muito interessante de dar um curso, de graduação, ministrado em português, tá? Sobre MPB e poesia. Na verdade, a proposta que eu recebi era assim: pode escolher MPB poesia, MPB literatura, MPB ou MPB. Na verdade, o grande interesse, o grande motivador era a música popular brasileira. E isso deu um curso bem interessante. E logo que voltei de Leiden, fui convidada para assumir a pró-reitoria de pós-graduação na gestão do professor Álvaro Prata, onde fiquei até 2012, e foi uma experiência riquíssima, extremamente gratificante no sentido de ter podido acompanhar um momento de muito prestígio, digamos, das universidades federais durante o governo Lula, e especialmente com o Ministério, tendo como ministro o Fernando Haddad, em que o projeto Reúne nos permitiu ampliar a pós-graduação, além das ampliações da graduação, da de infraestrutura, mas também na pós-graduação, nós pudemos fazer algumas coisas que não se mantiveram depois, que é a ideia de contratar todos os professores com perfil para pós-graduação, pensar a pós-graduação como
aquilo que norteia claramente o que é uma universidade, ou aquilo que eu, junto com muita gente, claro, imagino, na universidade, aqui no Anísio Teixeira, no pensamento da escola nova, e que pensa a universidade como um espaço, efetivamente, de formação, um espaço de pesquisa, e é a partir da atividade de pesquisa que a universidade se constitui, se não apenas é uma formação de mão de obra, que as faculdades podem fazer muito bem, mas que não tem esse perfil pesquisador que uma universidade deve ter. E isso pressupõe constituição de comunidade, de grupos, atividade presencial, e que neste momento está totalmente ameaçada. O Pedro mencionou anteriormente esse receio de que as aulas acabem, e isso, alguns intelectuais já trataram disso também, de que a atividade presencial acabe, que esse modo, como nós estamos, inclusive, agora, em que eu estou falando, sei que tem um grupo de pessoas me ouvindo, mas que eu estou falando para a minha tela e olhando para mim mesma, refletindo na tela, que isso passe a ser o novo modo de ser da universidade. E aí, exatamente, é o fim da universidade. E eu não quero acreditar nisso. Porque hoje volta na barriga, né, a situação na sala de aula, e eu já não sei se hoje consigo fazer ou manter a cara de paisagem. Né? Essas cenas de ameaças, de retrocessos, de imaginar alunos a denunciar professores dentro da sala de aula. Nós não podemos naturalizar essas situações. Eu me pergunto, será que a história precisa se repetir como farsa? Eu diria que os jovens hoje, e no caso de agora eu me dirijo especialmente aos jovens professores no departamento, vocês estão com as rédeas na mão. Né? E, para terminar, eu lembro da Ana Cristina, claro, que num poema diz: estou vivendo de hora em hora com muito temor. Um dia me safarei, aos poucos me safarei. Começarei um safari. Ou, no outro poema, então, é daqui que eu tiro versos dessa festa, com arbítrio silencioso e origem que não confesso. O que eu não confesso é como quem apaga seus pecados de seda, seus 3 monumentos pátrios, e passa o ponto e as luvas. Estou passando o ponto e as luvas para todos vocês. Muito obrigada. É muito difícil falar sobre essas questões todas, sem dúvida que nós passamos por um momento de crise agônica, aguda, e que também está nos levando a refletir sobre um conjunto grande de situações aí, que nos trazem até esse momento da nossa profissão, da nossa função pública, inclusive, e
de como nós nos viramos diante dessas ferramentas todas, não é? Porque é claro que já de algum tempo eu acho que esse desafio de algum modo, dominar minimamente essas questões, contorná-las, no próprio trabalho nosso da investigação, ou mesmo de sala de aula, para públicos que também cada vez mais maciçamente têm contato com o mundo mediado pela ferramenta, pela eletrônica, e que trabalha com essa ideia de uma instantaneidade absoluta e absurda, também nós não podemos agir assim como dinossauros, digamos, diante dessa situação toda. Eu acho que nós temos que, de fato, enfrentar isso. Mas como que nós podemos enfrentar isso? Eu acho que, claro, dominando de modo mínimo, tecnicamente, essa situação, mas também enfrentar naquele sentido de ter uma aproximação, algo crítica com essas ferramentas, né? Porque, bom, a nossa função enquanto sistematização do saber dentro de uma instituição com o peso da instituição universitária, sem dúvida que é tirar as coisas do lugar comum, que é tirar as coisas do lugar. Se nós perdermos isso, nós perdemos a nossa função. Então, eu acho assim que nós nos aproximarmos das ferramentas, dominá-las, tem esse dado. O que nós fizemos agora apressa isso de certo modo. Agora, o que nós não podemos, em nenhum momento, eu entendo, é sucumbirmos diante disso. Quer dizer, o que isso significa, o que isso traz para o nosso trabalho, no que isso modifica a nossa relação com o conhecimento e a relação com, digamos assim, o nosso público, né? Nas nossas aulas, nas nossas atividades, nas nossas orientações. Como é que é ler num aplicativo e como é que é ler no suporte mais tradicional, por assim dizer, do papel? Como é que é pesquisar na rede mundial de computadores? Como é que é acessar as milhares de fontes que estão à nossa disposição o tempo inteiro? Como é que é não cair na tentação de simplesmente fazer um copia e cola direto do texto alheio? Então, aqui tem uma questão que também é um pouco ética e que eu acho que nós temos que enfrentá-la. Não tem como não enfrentar. Eu não tenho respostas para isso, evidentemente. Não temos, certamente. Mas eu acho que é uma questão que se coloca, assim, de modo muito agudo para nós nesse momento. Agora, por outro lado, eu não tenho assim, a menor dúvida, não é, que você não pode ter o conhecimento, digamos, colocado nesse modo transformador, a não ser no espaço da universidade, onde as pessoas, eu quero dizer assim, no espaço presencial, né? Onde as pessoas se encontrem, onde as pessoas conversem, onde as pessoas se conheçam, onde as pessoas tenham efetivas experiências de trocas pessoais. Eu não vejo absolutamente nenhuma possibilidade das coisas existirem fora daí, fora disso, né? A gente também percebe, pegando só o exemplo da capacidade de multiplicação de fake news, através de ferramentas como são as ferramentas das chamadas mídias sociais. Então, a gente tem que, assim, recuperar esse elemento presencial da conversa e da troca de experiência, porque não há transformação absoluta fora disso. Não tem como haver. Quer dizer, né, a experiência que nós temos, que é essa experiência nossa mesma de formação, acho que todos nós, de algum modo, passamos por isso, de sair de um lugar, de ir para outro lugar, de complementar a formação. A Maria Lúcia há pouco usou a figura ali de você está fazendo doutorado, você abre o livro, depois disso você abre o mapa mundi. É uma figura legal, porque é um pouco isso. A nossa formação se complementa justamente nessa possibilidade de trocas. Então, eu acho que não é o caso de demonizar assim, o uso da ferramenta, enfim, do computador e tudo mais, embora seja um pouco estranho andando sozinho, como nós nos sentimos quando estamos numa situação como essa aqui, não é diante da câmera, diante da tela do computador, nos olhando, mas eu não vejo nenhuma
possibilidade de que isso venha substituir a presencialidade, a possibilidade física de estar na sala de aula, de estar no corredor da faculdade, de estar na biblioteca, de estar no restaurante universitário. Quer dizer, esse tipo de... essa cultura da presença, se nós abrirmos mão dela, nós estamos mortos como formação de transmissão de conhecimento, como um conhecimento que transforme, de fato, as pessoas. Então, eu acho que isso é irredutível nessa discussão. Agora, claro, o Bairro coloca uma série de outras questões ali também, não é? Nós falamos sobre o trágico. Isso tudo é muito trágico, realmente, né? Essa tal de história que retorna como farsa, mas o problema é que nós estamos imersos nessa farsa. Isso é um problema terrível, né? Porque uma coisa é você estar assistindo a tragédia e purificar suas paixões, como sugeria lá o Aristóteles, né? Mas outra coisa é você ser o próprio elemento imerso nessa tragédia. Meu Deus, eu pensei que nunca mais ia viver essas coisas. É incrível, assim, porque, né, você vê que custa muito construir, né, a democracia, a civilização, o entendimento, custa muitas vidas, custa muito sacrifício. Então, eu fico me perguntando como é que nós entregamos esse troço de mão beijada desse jeito, sabe? Onde é que nós erramos também? Quer dizer, sabe? Esse negócio assim, eu acho que nós precisamos pensar sobre isso. Maria Lúcia, diga aí. Eu concordo inteiramente com você. A gente precisa pensar nisso. Acho que cada vez é mais urgente investir também no desenvolvimento da capacidade crítica, a capacidade de leitura crítica, exatamente para poder lidar, inclusive, com esses espaços virtuais, com as redes, com os textos que aí circulam, e poder fazer isso criticamente. E que é curioso que eu estava tentando lembrar, alinhavar que pontos eu ia pegar nesse exercício de memória. O Capella tinha me dito assim, fala alguma coisa da experiência de dar aula no tempo da ditadura, né? E a minha experiência, claro, na UFSC já foi no final, né? Entrei em 79. Mas eu comecei a dar aula em 67, professora primária, 18 anos. E nessa escola que eu mencionei a vocês, o Gabriela Mistral. E nesse período, claro, a minha experiência não vale tanto, assim, digamos, é uma experiência num âmbito pequeno, eu diria, né? Porque era uma escola pequena, era uma escola diferente, tinha um tipo de aluno diferente, mas mesmo assim, uma colega que era professora de teatro e com quem eu aprendi muito, a Joana Lopes, ela foi demitida da escola porque os pais de alunos, filhos que eram filhos de militares, reclamaram porque ela fez uma representação com uma peça do Ho Chi Minh, isso em 68. E a gente até tentou fazer uma greve para ela não ser demitida, mas ela não pediu para sair porque ela precisava assumir. Então, mas ao mesmo tempo, quer dizer, com todo o medo da censura, mas eu vi Arena contra Zumbi, eu vi Galileu Galilei, tudo bem que um em 65, o outro foi em 68, depois, claro, houve uma redução, mas, de algum modo, o que me preocupa na cena atual é um empobrecimento intelectual, quer dizer, uma redução muito grande em termos de formação, de educação mesmo. É um certo chavão a gente falar que a educação vai mal, mas ela vai muito mal. E não é só na escola pública, não. A formação dos estudantes hoje... É impensável hoje um aluno de 11 anos
ler o Laranja Mecânica e mostrar para a professora que tinha 18, 19, certo? Nem sabe que existe, o pai não lê, de 11 anos está infantilizado. E só ligado às redes, aos jogos, etc. Então, eu acho que a gente teria que recuperar uma capacidade crítica, mas é uma capacidade de leitura. Quer dizer, tem que investir nisso e tentar, com a capacidade crítica, fazer com que o trágico não seja inevitável, na medida que o que me parece grave é quando nós introjetamos a judicialização, as ameaças. A gente tem que sair disso de algum modo. Né? Eu citei o exemplo da nosso processo de seleção da pós, que foi um caso de judicialização que não tinha nada a ver com a gente diretamente. Mas o Ministério Público fez uma recomendação e ninguém reage, né? Em vez de argumentar e discutir, não há esse espaço. Fica uma ação e reação tímida, medrosa e com uma série de elementos de autocensura mesmo introjetados. É claro que a UFSC viveu uma experiência extremamente trágica, né? Em consequência da ação do Ministério Público e da Polícia Federal, que foi o suicídio do reitor. Todo mundo sabe disso, né? Sim, claro, muito. E isso mostra até que ponto vão essas ações, né? Então, é claro, existe um medo que é real, né? que convive com uma ameaça que pode, de fato, acontecer. Mas, para poder se defender disso, é preciso ter o desenvolvimento de uma capacidade crítica mais ampla e, efetivamente, é preciso ter o encontro, é preciso ter o diálogo, é preciso ter a convivência presencial. Né? É preciso que... Concordo com você que o domínio da técnica, o domínio do uso dos meios, ele vai ser feito e ele pode suprir outras coisas, e até pode melhorar, digamos, a qualidade do momento do encontro. Né? A gente poder deixar para o virtual algumas coisas. Mas acho que nós não podemos ser domesticados, nós não podemos nos deixar levar só pela cultura também da competição, cada um fazer o seu, cada um publicar mais que o outro, cada um, sabe? Entrar nessa roda viva. Isso eu acho uma questão também muito complicada. Você sabe que eu fiquei 15 anos, pelo menos, participando direto, sobretudo dos comitês da CAPES, né? Esses comitês de avaliação de pós-graduação, e participamos juntos de alguns. E acompanhei desde o início dos anos 90, digamos assim, toda aquela construção que as áreas fizeram, a nossa em particular, né, porque eu pude ter essa participação direta, assim, naquelas coordenações de áreas que trabalharam muito na criação dos documentos de avaliação, dos quesitos e tudo. E eu lembro que uma discussão muito constante, era uma discussão muito tensa também, ela foi levada para defender, eu não vou dizer especificidades, mas questões de área mesmo, que é uma questão política, de política diária, né? Quer dizer, aquilo, muitas coisas que têm valor para nós podem não ter para outras áreas, e ao contrário também é verdadeiro, né? Mesmo que você tenha que trabalhar naquela ideia assim de ter documentos gerais, evidentemente que você não pode perder a especificidade das áreas. Então, eu me lembro que o tempo inteiro, Maria Lúcia, você participou muito disso, não só na CAPES, no CNPq, nós tínhamos lideranças, representações, enfim, muito preocupadas com essas questões. Eu acho que isso, sobremodo, valorizou a nossa área,
permitiu com que ela crescesse com qualidade, aumentou consideravelmente a oferta de pós-graduação e o número o número mesmo, né, de pesquisas qualificadas na área. Mas chegou um momento também, infelizmente, na minha leitura, que nós fomos perdendo um pouco esse rumo e fomos aderindo muito facilmente, por exemplo, o letras profissionalizante, para citar uma questão, que eu me lembro que era uma questão de muita discussão, daqui a pouco aderiu. Essa adesão à sistemática, à contagem numérica de produção em detrimento da qualificação de produção é uma coisa absurda, sabe? Assim, não tem explicação, sabe? Do sujeito apresentar 3 livros, por exemplo, num triênio, o outro apresenta 5 ou 6 artigos, conta muito mais os 5 ou 6 artigos do que 3. Mas sabe o que é escrever 3 livros, gente, em 3 anos? Mas conta o número, né? Esses artigos têm um exemplo assim rápido, mas essas distorções, e nós fomos permitindo também, eu acho que enquanto área, que isso acontecesse. E fomos perdendo algumas lideranças porque aposentaram, porque, bom, passou o tempo, essa coisa toda. Mas não é um problema de perder, digamos assim, dessas pessoas terem saído de cena, porque, enfim, isso é do jogo, né? É um processo natural. O problema é você ter perdido um pouco a linha do tempo dessa discussão, sabe? Eu vejo isso realmente, e acho que a área da literatura perdeu muito com isso, sabe? Eu penso que a literatura perdeu muito, assim, ela perdeu o rumo realmente, eu percebo assim, isso completamente. E estou falando aqui de um setor, que é o pós-graduação, porque, bom, de algum modo eu fiquei muito inserido nesse setor por muito tempo. Depois, assim, nesses últimos anos fiz gestão de universidade, fui diretor aqui de centros já por 2 gestões, isso significou 8 anos de direção e tal. Então, também fiquei muito enfronhado com essa parte de gestão da universidade. Mas eu vejo assim, falando da nossa área, falando de uma área, falando de um setor, que é o setor de pesquisa, e eu acho que essa perda dessa, digamos, uma espécie assim de alimentação de uma linha do tempo, essa perda da noção de questões realmente importantes para a área, nos vender muito fácil, não é? Para prioridades de outras áreas, em nome de alguns consensos e com retornos que nunca percebi de que modo nos beneficiaram. Eu acho que isso também explica assim, esse fato da gente ficar aí hoje muito à deriva, junto com as outras áreas assim, de formação de professores, de ciências sociais aplicadas, sabe? A gente sempre teve pouco dinheiro, mas a gente sempre lutou por isso, pelo menos, entendeu? Nós ficamos agora no CNPq de fora daquele documento estratégico e temos que, no encaminhamento dos editais, agora fazer uma justificativa especial, inclusive no PIBIC, para poder concorrer, porque são somente as áreas tecnológicas que são áreas prioritárias, mas, sabe, não tem como. É um horror, é isso aí. Vamos falar os Cardoso. Obrigada. Não é isso. Eu acho mas é isso. Eu acho que não sei se de fato a manifestação tem que vir, mas não sei como vai vir e até que se possa reagir mais efetivamente contra essa barbárie, vai, digamos, algo secreto vai se armar, tem que se armar. Né? Tem uma questão, a gente passa por um momento de transição, isso é bem verdade. Abraço a você também, Raul, obrigado. O Raul sempre traz essa contribuição final aqui, que é decisiva. Eu fico até com medo depois, nem sei o que eu vou falar. Mas assim,
nós vivemos um crescimento muito grande da universidade, significa que temos muitos novos colegas no nosso meio, não é? A gente passou por um outro desses momentos assim que muitos colegas que exerceram uma liderança muito forte já se aposentaram, eles continuam contribuindo, é o seu caso, Maria Lúcia, mas você, por exemplo, já não ocupa mais o cargo de gestão na universidade, estando aposentado, não é? Contribui com a investigação, contribui com a pesquisa. Isso também significa que, em crescendo o número de professores, enfim, de técnicos administrativos, cresceu o número de ofertas, nós temos um conjunto maior de estudantes, houve crescimento evidente na pós-graduação, mas é claro que eu acho que agora se trata de um momento em que será necessária a afirmação, digamos assim, desse novo quociente que está na comunidade, né? E claro que nós nos preocupamos, não é? Quando a gente percebe isso que você falou há pouco, quer dizer, esse problema da base do aluno que entra, isso para nós é um dado que tem que nos preocupar, não é? Tem que nos preocupar o aproveitamento desse aluno, tem que nos preocupar, sei lá, com currículos complementares, com formações complementares, quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter que começar a discutir questões outras. E também, assim, eu acho mesmo de formação de novas lideranças, dessa questão da política universitária, da questão da gestão, porque o que preocupa, assim, eu penso que você possa ter essa sensação, Maria Lúcia, muitas vezes, assim, esse assodamento, não é? Parece no encaminhamento de algumas questões, enquanto que, bom, eu acho que essa coisa, né? Você está chegando numa instituição, a nossa instituição, em geral, no Brasil, é claro que ela é jovem, mas ela tem uma história construída, ela tem uma história que é de lutas também, como é natural do processo, e nós temos que, justamente, eu acho que fazer essa recuperação dessas, não quero usar a expressão bandeiras, não é? Mas dessas questões, não é? Que são questões que interessam, que importam, porque elas são questões que podem realmente sustentar em melhores termos as discussões. Então, isso eu acho que esse é o elemento. É uma coisa cotidiana, nas pequenas coisas, né? A gente aprendeu com Foucault, é o macro-poder, é o macro... Isso. Desculpa. A gente precisa estar atento a todos esses detalhes, né? A todos esses modos de agir e não entrar. Eu espero que os jovens não entrem nessa lógica maluca que de algum modo se impôs a todos nós na área. A gente vai ter que encontrar essas formas de resistir. Não é fácil, mas vai precisar existir todo dia. É muito difícil, mas nós infelizmente, não é? Infelizmente, eu acho que as nossas universidades, falo pela minha principalmente, não é? Elas não têm contribuído no sentido de diminuir a burocracia, muito antes, pelo contrário. Eu aqui, particularmente, vejo de um modo crítico a gestão da universidade, que é uma gestão que aumentou muito a burocratização e encaminhamentos bem simples, assim, nos gabinetes de projeto, nos próprios editais internos e tudo mais, no número de reprodução de relatórios e relatórios repetidos com relação a isso. Então, assim, a gente, infelizmente, não é? Porque a gente tem hoje um corpo técnico das universidades que, em geral, eles são muito capacitados, são capazes, são bem formados e tal, mas me parece assim que eles chegam a esses postos justamente com muita sede de colocar em prática não a simplificação dos processos, mas em nome também de uma espécie pandêmica de preocupação com controles e tal. Então você tem que fazer, tem que deixar registrado, tem que registrar de novo, e tem... Sabe, você percebe depois que na prática, quando o sujeito vai lá lograr, ele logra todos os controles.
né? Não tem jeito, não tem jeito. E você É uma perde muito palavra-chave tempo com para isso. mim. Perde Doutor muito é uma tempo com isso. palavra-chave para mim. Claro. Eu me lembro, Byron, de uma figura interessante que o querido Flávio Aguiar fez uma vez naquela Ampol que foi realizada aqui no Rio Grande do Sul, acho que em Gramado, numa mesa sobre literatura, e o Flávio diz assim: eu entrei na universidade, estava quase aposentando naquela época, eu entrei na universidade e eu fui aluno dos mestres, né? Eu conheci os mestres, aqueles que escreviam seus cursos, davam as suas aulas magnas para fazer os seus grandes livros a partir dessa sua atividade do cotidiano e poder transformá-la realmente nos seus objetos, seus grandes objetos de pesquisa. A minha geração, disse o Flávio, a geração que eu vivi, já foi a geração dos professores. Nós já dávamos muito mais aula, já escrevíamos menos e já fazíamos um pouco a pesquisa, digamos assim, na sequência daquelas propostas macros que vieram diante de nós. Mas a geração que nós formamos, e que agora está me substituindo, disse ele, é a geração dos burocratas. Eles passam a maior parte do tempo deles preenchendo formulários e relatórios do que propriamente dando aula e fazendo pesquisa. Tirando o exagero, mas é uma figura muito, assim, eu acho que é uma caricatura, né? Muito interessante, porque ela traz essa questão, e eu acho que uma das lutas postas, justamente, é essa. Né? Essa luta que passa pelo corpo docente, essa luta que passa pelo aluno, mas, enfim, aqui também nós entramos num problema seríssimo. Nós estamos falando dessas coisas como se nós estivéssemos, não é, vivendo num momento em que houvesse espaço para isso ser colocado na gestão pública e se transformar em política pública, né? Nós falamos do ponto de vista, evidentemente, das nossas percepções e um pouco dos nossos ideais, e eu acho que tem que ser assim também, não é? Porque a gente não pode perder a esperança. Mas é claro que nós temos lutas, certamente, que hoje são mais profundas do que essas ainda, né? Que tem a ver com muitas das questões das quais a Maria Lúcia falou, não é? Que é um espaço de liberdade e de discussão democrática, e mesmo, minimamente, numa política pública, porque nós vivemos um vazio absurdo em termos assim do que é realmente o planejamento, não é, para o ensino e para a pesquisa dentro do quadro das universidades brasileiras hoje. Eu não teria a menor ideia disso. Teria a menor ideia disso. Então, esse ainda é um problema mais profundo, talvez. De fato, eu me aposentei e esse um ano que eu completei de aposentada, né? Não foi um momento, está sendo ainda, mas claro, acho que a pandemia também acirra isso, né? Também como uma nova aprendizagem, né? Uma nova aprendizagem da liberdade, de eu não ter que cumprir as exigências universitárias, embora algumas eu ainda tenha que cumprir. Mas de localizar exatamente o meu desejo, de localizar como é que eu quero fazer as coisas. E isso é uma experiência também que revela o quão a gente muitas vezes perde a consciência do que a gente quer e do que a gente pode fazer nesse espaço, no espaço controlado. Quer dizer, eu sempre procurei atuar de modo a poder superar as coerções que mesmo na vivência já democrática, digamos assim, aconteciam. Por exemplo,
formal, eu dizia, vamos fazer a política do gueto, né? Se a gente não consegue lidar com tudo, vamos criar um espaço de liberdade, né? Então, um espaço onde a gente possa estudar o que a gente quer estudar, que a gente possa ler o que acha que deve ler, que possa adotar teorias que a gente acredite mais acertadas por tempo, e não ter que se submeter a, digamos, a boiada. E, então, foi, de um certo modo, e compreendendo as estratégias, o que a gente podia fazer. Então, aquilo que a Luz estava falando, a gente compartilhou muito, inclusive, especialmente na década de 90, essas estratégias, né, de poder, para poder pedir um financiamento, para poder conseguir garantir os recursos necessários, você precisa criar grupo, você precisa ter esses espaços de atuação em equipe, e eu acho que isso continua válido, quer dizer, a gente ainda precisa encontrar as nossas comunidades de resistência, digamos assim, né? E, e outra forma que eu procurei ter de atuar sempre, isso para mim ficou muito marcado na minha experiência como pró-reitora, porque o cargo de pró-reitora, você sabe disso, Pedro, ele dá uma série de espaços de atuação e de... Então, eu tinha a fama de ser a pró-reitora brava, e alguns diziam que eu era poderosa. Não é que eu era poderosa, o poder que eu tinha mesmo que os outros pró-reitores, é que eu era briguenta, no sentido de não aceitar aquilo que vinha, só porque sempre foi assim. Não, quando alguém me dizia, não, isso tem que ser. Estou falando de mínimas coisas burocráticas. Por que isso é assim? Por que tem que cobrar isso? Por que tem que ter tal formulário? Então, essa tarefa de desburocratizar a vida passa por tentar entender e desentranhar esses mecanismos de controle institucionais. Agora, no momento em que a gente... O que eu vejo como difícil hoje é que o excesso de virtualidade, como diz a Marilu, leva a esse excesso de exposição. Eu fico imaginando aquela cena que eu narrei para vocês, né? Eu dando aula, falando de um texto que até na minha cabeça seria assim, um tanto subversivo, e entra o menino fardado, né? E eu não entrei em pânico porque tinha digamos assim, um certo treinamento para fazer a cara de paisagem, mas que eu senti, eu senti. E aquilo que eu falei que eu sinto, até hoje essa sensação, ela é muito concreta para mim, ela imagina isso exponenciado, né? Naquela época, aquilo estava sendo construído, aquela sala de aula, aquele grupo de alunos, não tinha a expansão de exposição que o mundo virtual traz. E que hoje, talvez eu tivesse mais medo de usar aquele texto que eu estava usando ali, ou talvez eu, não sei, né? Talvez fosse usar o texto, mas ia ter mais medo, né? Ia ficar mais insegura, sei lá. E que quando nós vemos gente defendendo, né, que os alunos têm que denunciar professor que trabalha com crítica feminista, por exemplo, né, que trabalha com... Isso é um nível de censura equivalente à censura do período ditatorial, né, que os jornais não podiam publicar, mas ali tinha claramente uma figura do censor que literalmente usava uma tesoura, que pegava as provas do jornal e recortava. E aí, mesmo o jornal conservador, como era o Estadão, o que fazia? Quando recortava um pedaço da notícia, ele punha lá um trecho do Camões, dos Lusíadas. E o que era divertido naquela época era a gente tentar imaginar o que aquele texto que foi colocado ali
substituiu. E todo mundo sabia que aquilo ali preenchia uma notícia censurada. Então, qual era a lógica, digamos, alegórica? Fazia parte um pouco da nossa formação. E a gente ficava lendo. Então, esse exercício de ler nas entrelinhas, ou de ler o que não está dito, né? E era engraçado que o Estadão substituía por trechos dos Lusíadas. E o Jornal da Tarde, que era do mesmo grupo, dos Mesquita, substituía por receitas de comida, por culinária. Então, você começava a ler uma matéria e repetia lá uma receita no meio. A gente sabia que ali tinha sido literalmente cortado um trecho pela censura. Então, era possível exercer havia um gesto ali de substituição que permitia uma leitura alegórica, que provavelmente, muitas vezes, essa substituição devia ser até aleatória, pegar ali para preencher o espaço, só para marcar um ato de censura. Agora, como é que se reage hoje, né, a esse tipo de censura que é, então, o tal do cancelar nas redes, ou criar... Eu acredito que talvez, não sei o que vai resultar da campanha contra fake news, dos resultados, seja do Facebook, do Twitter, em cancelar determinadas contas e deixar evidente que se trata de fake news, em, digamos, de um lado, uma atitude institucional, né, de pôr os pingos nos is, mas de outro é preciso instrumentalizar com a capacidade de leitura crítica para poder perceber que aquele trecho não é dali, que aquele trecho não está lá, e poder fazer isso também na vida institucional, digamos, da burocracia. Não, por que tem esse formulário? Não é porque o funcionário X lá disse que tem que ter, que a gente tem que acatar. Por que a gente tem que acatar? Não é? Por que eu tenho que acatar? Quem foi que disse isso? Por que disse? Nem que seja o pró-reitor. Então, a minha prática é questionar tudo, né? Questionar, pensar e propor outra coisa que seja mais adequada no lugar, a partir de consensos, né? Um pouco por aí. Isso, claro que isso passa um pouco assim, pelos nossos comportamentos, não é? Que, bem, né, tem um elemento aqui de uma energia que é muito pessoal e de um tipo de ação e de reação que também é pessoal. Eu quero aqui reforçar os cumprimentos à Luz e à Marilu e agradecer aos registros que elas fazem. Mas vou um pouco na sua linha, Maria Lúcia. A questão, assim, quando eu me penso nesse lugar e diante dessas restrições, enfim, impostas, e a problemática da autocensura, é evidente que ela é forte, né? Nós já vivenciamos isso, estou falando eu e você, Maria Lúcia, em outros momentos, sabemos como é que é. Mas eu tenho uma tendência, assim, diante das restrições, das dificuldades da burocracia, enfim, das dificuldades que se apresentam, a coletivizar essas questões, sabe? E acho que essas coisas, elas precisam, claro, elas começam naturalmente no pequeno grupo, normalmente, né? no grupo onde você circula, dentro do seu ambiente de trabalho, mas eles precisam sempre sair dali. Eu sempre tive essa preocupação, né? Então, assim, aqui, por exemplo, eu falo do meu lugar, evidentemente, do meu posto de trabalho, em Santa Maria, mas todos os contatos que eu posso fazer com os colegas que estão em Porto Alegre, que estão em Florianópolis. Hoje nós temos um grupo que é bem interessante e temos conseguido, aqui com alguns colegas que estão presentes aqui agora, nesse nosso encontro virtual, circular aqui pela Argentina, pelo Uruguai, não é, quiçá o Chile, representantes assim de instituições
não é de hispano-americanos que nos rodeiam, que nos cercam, e é muito interessante a gente percebendo que muitas dessas questões são comuns, e quanto mais a gente consegue assim ir fazendo disso um caldo de cultura para reforçar posições, eu acho que essa é a questão fundamental, porque eu não sou um jeito briguento, não sou. Não é? Acho, penso, não é? Pretendo, fantasio que possa ter firmeza em algumas convicções, mas as coloco mais no sentido assim da argumentação, no sentido sabe, de tentar construir argumentos e tentar construir, digamos assim, adesões a determinadas teses, porque eu sempre tenho uma preocupação muito grande assim em tudo que faço, que é aquilo que o que isso significa, o que isso vale, né? Qual é o alcance social disso? Qual é o nosso papel de inserção na comunidade onde nós estamos? Não é? A universidade é algo assim tão isolado, tão fora do mundo. Nós também temos que pensar as relações que nós estabelecemos a partir das posições que nós tomamos, no que isso serve para alavancar determinadas questões que, em última instância, são sociais. Nós vivemos num país assim tão desigual, com tantos problemas sociais, e eu acho que também nós temos que, de algum modo, dizer a que viemos. Eu sempre penso na condição, aí sim, privilegiada de professor universitário, quantos colegas professores das redes públicas, especialmente, que trabalham com condições precaríssimas e que fazem trabalhos admiráveis em muitos aspectos. Então, nós trabalhamos com formação de professores na área de letras, assim, largamente. Então, e nós não podemos perder não podemos perder essa noção. Eu dirigi um centro de ensino aqui até o final de 2018, que além das letras, tem teatro, dança, música, artes visuais, e há uma interação que é muito interessante também com essas áreas, que são áreas com as quais nós fazemos fronteira, não é? Há uma porosidade, digamos assim, entre as questões que nós levantamos, sustentamos e com as quais trabalhamos, e as com as quais eles trabalham, sobretudo a literatura, né? Que tem muito a ver, tudo a ver com essas áreas. Então, eu acho assim que, estando do ponto de vista do nosso fazer na transmissão do conhecimento, como do ponto de vista, digamos assim, de um gerenciamento da nossa arte como força de trabalho mesmo, é uma questão que ela precisa atingir esse coletivo, ela precisa sensibilizar essa forma coletiva, não é, Maria Lúcia? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A Maria Lúcia também colocou a outra questão, que é o problema do excesso de virtualidade. Eu, de minha parte, me cuido muito dele. Eu não tenho Face, eu não tenho rede social, eu fico trabalhando no limite assim com essas questões. Eu não podia negar, por exemplo, falar aqui, participar aqui do evento com o Byron e com os colegas aí de Santa Catarina. Isso eu não podia fazer, não é? Mas assim, eu pondero muito sempre a conveniência, digamos assim, a extensão dessa participação e tudo mais. Eu me mostro pouco nesse sentido, eu trabalho mal com superexposição em todos os aspectos, assim, né? Eu acho que vida pública é uma coisa e vida privada é outra coisa, não é? Eu acho que tudo bem, as pessoas, há outras profissões, não é? Há profissões que talvez até precisem, necessitem mais dessa exposição pública, porque afinal de contas, se nós pensarmos hoje em artes visuais, se nós pensarmos no teatro, se nós pensarmos na dança, quer dizer, o próprio conceito de arte e a incorporação da performance, a presença do corpo talvez seja um dado importante, a gente não pode desconhecer isso, mas eu sou um professor universitário, quer dizer, eu faço investigação, eu não vejo que eu preciso exatamente disso para exercer a minha profissão, a não ser em condições como esta aqui, que a gente se coloca realmente no debate público aí nesse sentido, claro, isso é parte, eu acho, do meu ofício. Mas, fora isso, eu confesso que eu me preservo bastante assim dessa exposição pública das redes. Eu também, eu tenho uma conta no Facebook, Twitter eu não tenho. Eu tenho uma conta no Facebook que eu fiz numa época de campanha para reitor, que me pediram que tinha que fazer para ajudar e não sei o quê.
De vez em quando eu olho, mas aquilo me dá uma... Aí aquilo que eu falei no início, ai, que preguiça. E esse excesso... Bacana, Aquele excesso de... Ah.